Estamos aqui então na live para responder as perguntas que vocês têm aqui. Bom, sou o Dr. Henrique Lora, eu sou médico integrativo e o nosso grande objetivo, o nosso pilar na medicina integrativa é realmente falar sobre sono também. Então, hoje no programa com a Carol a gente falou muito sobre sono, só que eu estou aqui exatamente para abrir esse momento para que vocês perguntem tudo que vocês quiserem e vamos ver as perguntas que vocês têm aí. A Leane perguntou: jejum intermitente pode interferir no sono? Jejum intermitente depende do horário que você vai acabar usando como estratégia. Tem que entender por que você está usando o jejum intermitente. Seria eventualmente para emagrecer? Não, é para você talvez ter melhora do seu sistema imunológico? É para que você tenha de fato melhora do sono e aí você não está tendo? É muito importante a gente prestar um pouco de atenção. No programa eu acabei falando sobre o cuidado com carboidrato. E aí vocês podem pensar, ele falou que é bom consumir carboidrato, mas aí no jejum intermitente a gente tem que ficar sem carboidrato de qual período? Aí é que tá. Se você for usar no jejum intermitente como estratégia para emagrecimento, vamos lá, vamos supor aqui uma situação. É muito individual, mas vamos lá. Se você janta por volta de umas 7 horas da noite, é interessante que você consuma um carboidrato complexo, de uma absorção lenta. Então a gente está falando de batata doce, a gente está falando de mandioquinha, a gente está falando de grão de bico, a gente está falando de aveia, estamos falando de todos esses, arroz integral, tudo isso. Por quê? Ele vai ter essa liberação suficientemente boa para que você tenha uma quantidade de energia para ter um sono restaurador. E aí a gente fala sobre jejum intermitente mais ou menos às 18 horas, 16 horas. Aí você tem essas 16 horas tranquilamente que você não vai acabar consumindo nada no café da manhã. E aí dá tudo certo. Então, depende do que você come lá no último horário, antes de começar o jejum intermitente, pode afetar ou não o seu sono, sim. A Sandra perguntou: é verdade que dormir pouco ou ter um sono leve favorece o surgimento do Alzheimer? Sem dúvida. Você está inflamando o seu corpo, consequentemente está inflamando também a sua parte, o seu cérebro, por assim dizer. Então, tudo que vai... O seu corpo, ele se prejudica no geral, né? Você não tendo essas fases do sono como você precisa. Então, dormir pouco sim. E quando você falou... Sandra, né? Não? Sandra, essa questão de você ter um sono superficial, cuida bastante. Porque tem que olhar os fatores agressores que estão impedindo que você tenha esse sono mais contínuo. Então, acordar porque o sono está superficial, porque escutou barulho, porque o cachorro latiu, porque o marido está roncando e tudo mais, isso é um grande problema. Tente resolver, sem tirar o marido. A Marilena perguntou: fazer exercício à noite atrapalha o sono? Atrapalha, tá? Atrapalha. Tem gente que sente até um relaxamento, mas não é o ideal. No geral, eu falei no programa, inclusive, que o corpo ele precisa entender que você está entrando em um processo de restauro, de descanso, diminuindo frequência e tudo mais. Quando você faz uma atividade física, naturalmente ele vai entender que é para continuar ativo. E aí você vai gerar um estímulo que o seu corpo não precisa, que ele não quer. Ele tem que entender diferente. A Cristina perguntou: doutor, estou na menopausa. Sinto que engordei muito. É verdade que engorda? Estou fazendo exercício. Sinto muita insônia. Tá. A pergunta em si... é se a menopausa tem alguma relação com a insônia. Com a insônia? Tem, muito. O corpo acaba envelhecendo. Vamos entender a menopausa, né? A menopausa, na verdade, é uma diminuição da produção hormonal da parte feminina. Então, estriol, estradiol, progesterona, esses hormônios acabam entrando em muito declínio e por isso que as mulheres entram na menopausa. E aí a gente pergunta, será que não seria interessante essa paciente fazer uma reposição hormonal desses hormônios específicos? Aí é individual de cada uma, a gente tem que entender riscos também, tudo certo, mas em grande maioria as mulheres se beneficiam muito da reposição hormonal. E aí quando faz essa reposição hormonal, melhora o sono também. Quando a gente envelhece, quando a gente entra na menopausa, quando a gente não faz nada a respeito para retardar ou controlar esses sintomas, o que acontece? A gente tem um estresse, uma inflamação no corpo. E esse estresse oxidativo, essa inflamação, naturalmente vai prejudicar a produção de melatonina. E como eu falei também no programa, é normal que quanto mais o tempo passa,
mais o nosso corpo diminui a nossa capacidade de produzir essa melatonina que vai gerar esse sono restaurador. Então, sim, menopausa acaba prejudicando, sim, o sono, em sono. A Solange perguntou, qualquer pessoa pode repor melatonina? Olha, é delicado a gente dizer dessa maneira, porque também hoje tem melatoninas de várias miligramagens, tem todos os tipos de melatonina, é muito delicado, sabe? Na farmácia, a gente tem várias miligramagens. Na minha opinião, 5, 10 miligramas que você vai consumir de farmácia é muita coisa. Às vezes, o seu corpo está precisando de outros estímulos que vão gerar um benefício. Então, a gente tem que mapear, é muito individual, é muito delicado. Você que está escutando aqui a live, você que participou do programa, vai lá, escutou que a melatonina faz bem, vai lá e compra melatonina. Pode até ser que você sinta um benefício, não tem grandes contraindicações, sendo muito sincero. E aí, mas vai de cada um, porque também tem tipos de melatonina. Tem gente que precisa de logo um soco na cabeça para conseguir dormir. E tem gente que não, que melatonina de liberação lenta é ideal. Eu prefiro muito utilizar desta maneira, uma melatonina de liberação lenta com uma miligramagem inferior. E nem sempre todas as melatoninas que estão disponíveis aqui no mercado, aqui no Brasil, são tão boas assim. Então tem que tomar muito cuidado. A Beth perguntou, 8 anos entrei na menopausa. Posso fazer reposição hormonal? Tenho 60 anos. Beth, nesse caso a gente não está falando sobre sono, mas ainda assim isso é bastante importante. A menopausa depois de 8 anos, você já caminhou muito. Você tem que entender se você tem que passar numa avaliação com um médico para saber quais são os fatores que estão influenciando tanto. Será que você consegue melhorar os seus sintomas de outra maneira? Ou sim, a reposição hormonal acaba sendo muito assertiva? Eu, que defendo muito a medicina integrativa e tudo mais, e vejo a reposição hormonal como uma forma da gente não apenas sobreviver, mas viver bem, porque, poxa, você me pergunta, você acha que é gostoso viver com sintomas da menopausa? Sem dúvida não é. Aí se tiver uma alternativa para você não ter esses sintomas, é claro que você vai querer. Mas é válido sim, você pode buscar essa resposta com um profissional para poder te atender, mas acho que é interessante se você não tiver nenhum risco, tá? E risco geralmente é câncer de mama, tá? De 5 a 8 anos. Pessoal, finalizamos aqui a nossa live. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês. Eu estou completamente à disposição também no meu Instagram. Eu vou abrir caixinha de perguntas. Para quem não sabe, meu arroba é @dr de doutor Henrique Lora, Henrique sem H. Para a gente continuar esclarecendo as dúvidas aqui, eu vou abrir caixinha de perguntas lá. Vocês fiquem à vontade, perguntem todas as coisas, não apenas sobre sono. Estou à disposição. E muito obrigado por vocês estarem participando aqui.